Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos explicar as evidências de nossa morte para o pecado e para a lei. As Escrituras Sagradas são bem claras quando dizem que todos quanto crerem verdadeiramente no sacrifício do Filho de Deus morreram para a lei e para o pecado. Mas o que é isto realmente na prática? É justamente isto que iremos explicar de acordo com a própria palavra. Meus amigos, quando o apóstolo Paulo compreendeu que no sacrifício de Cristo ele também foi incluído para esta realidade de estarmos mortos pela lei e para a própria lei e o pecado. Foi então, a partir dali, que ele confessou esta realidade, que não é de propriedade dele, mas de todo o que crê. Mas, para compreendermos tudo isto com mais clareza, iremos ler Gálatas 2, versículo 19 e Romanos 7, do versículo 4 ao versículo 7, que diz: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que agora sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Meus amigos, o que podemos observar em tudo isto é que antes de Cristo temos uma lei que nos direciona para tudo que é bom e correto, mas, infelizmente, por causa do pecado que já nascemos com ele, não conseguimos andar de acordo com a lei. Mas isto não significa que a lei é ruim ou má, mas sim nós, por sermos transgressores, nos tornamos inimigos da lei que nos mostra o que é bom e agradável para nós. E como não podemos cumprir o que a lei predetermina, caímos debaixo de toda a lei e de sua punição, que é a morte. Pois é justamente isto que a lei de Deus exige da alma que pecar. Diz a lei: esta morrerá. Meus amigos, só mediante a nossa inclusão na morte juntamente com Cristo é que fomos mortos em sua morte, para assim cumprir-se a lei, pois agora estamos mortos mediante a morte de Cristo, que é a única forma de podermos viver para Deus. E para esclarecermos tudo isto, iremos ler Gálatas 2, versículo 16 e 17, e Romanos 6, versículo 4 ao versículo 8, que diz: Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos
também achados pecadores, dar-se ao caso ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi trazido dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em uma nova vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Meus amigos, é muito simples a compreensão. Só precisamos crer verdadeiramente e confiar que fomos sepultados com ele na sua morte, pois assim o homem do pecado que habita em nós foi com ele crucificado e morto, cumprindo assim a exigência da lei, que o pecador foi morto e a lei cumprida em Cristo. E este é o motivo pelo qual que todo aquele que crê passou da morte para a vida. Meus amigos, precisamos ter sempre em mente que a sentença de morte para o homem estará sobre ele enquanto for um pecador. Pois todos os pecadores estão debaixo da lei que gera unicamente a morte sobre os pecadores. Pois já estava escrito: o salário do pecado é a morte. Meus amigos, é inevitável que a lei, mesmo sendo boa, não traga sobre o pecador a morte. E é justamente isto que Paulo está nos transmitindo através de sua própria experiência na sua morte e ressurreição com Cristo. Pois o resultado final de tudo isto é que pela ressurreição de Cristo, ele nos deu uma nova vida para vivermos agora para Deus. Meus amigos, fomos tirados do pecado para sermos luz para aqueles que ainda permanecem no pecado. Um exemplo muito bom para entendermos tudo isto é na conversa de Jesus com a mulher acusada de adultério pelos fariseus. Eles chegaram com a mulher diante de Jesus e disseram que, de acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada. Então vai a pergunta: os fariseus estavam certos ou errados em pedirem a morte da mulher adúltera para Jesus, de acordo com a lei? Se você respondeu que sim, estavam certos, você acertou. Mas tem dois pequenos detalhes faltando, de acordo com a lei. E para isto, iremos ver realmente o que diz a lei em Levítico 20, versículo 10, que diz: também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Não só Levítico, como também Deuteronômio querem deixar bem claro que a única punição cabível para o pecado ou para o pecador é a morte. E é justamente aqui onde entram os dois pequenos detalhes que são muito importantes para que a lei seja devidamente aplicada. Em primeiro lugar, a lei exige a presença do adúltero e adúltera para que a lei, possa ser cumprida. E o segundo detalhe é quem está habilitado para executar o que determina a lei. Porque para mim ficou bem claro, de acordo com as palavras de Jesus, um pecador não pode sentenciar outro à morte por causa de seus pecados ou de seu pecado, porque ambos são pecadores
e digno de morte. E este foi o motivo pelo qual o próprio Jesus disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, jogue a primeira pedra na mulher. Jesus era o único ali habilitado a executar o que determina a lei. Mas disse para a mulher: vá e não peques mais. Meus amigos, Jesus sabia claramente que o único fim para o pecado em nossa vivência é a morte. Mas não a morte aplicada a determinados pecados, mas sim uma morte para o fim daquilo que nos faz realmente pecar, que é a nossa própria natureza. E é por este motivo que Gálatas 2, versículo 20, é o núcleo de toda esta verdade, quando diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em nossa morte juntamente com Cristo, este é o único lugar que o nosso pecado ou a nossa natureza pecaminosa recebeu a sentença determinada pela lei, pois através de Cristo há esperança para todos os pecadores que creem que estão mortos para a lei e pela lei e para o pecado, para viver agora não mais ele, mas sim Cristo é que vive em nós. Maranata, Maranata.